Essa é mais uma continuação da obra. Elas me ofereceram sua lealdade. Depois que obtive liberdade financeira. Espero que gostem. Continuando de onde paramos anteriormente. Podemos ver que, de repente, Linen saiu do quarto. Ainda meio zonza de sono, coçando os olhos, deu alguns passos, e então parou, congelada. Seus olhos se arregalaram diante da cena surreal à sua frente, sua irmã e Shen Yuan, praticamente fundidos um ao outro no sofá. Shen Yuan estava por cima, e a professora Li Xiao deitada por baixo, bem coladinhos, numa posição que qualquer um chamaria de comprometedora. O silêncio foi quebrado apenas pelo choque estampado no rosto de Linen. Por dentro, ela só conseguia pensar. Mas que diabos é isso? Minha irmã, e o Shen Yuan? Aqui mesmo, no sofá da sala. Sem um pingo de vergonha na cara. Desde quando ela ficou tão ousada? Desde quando minha irmã virou essa atrevida? Com o coração acelerado, e assustada com a cena, voltou rapidamente para seu quarto e bateu a porta com força. Ainda corada e claramente pega no flagra, Li Xiao empurrou Shen Yuan com pressa. O que você pensa que está fazendo? Minha irmã viu tudo. Mas Shen Yuan, mais calmo que quem acabou de sair de um spa, apenas deu um leve sorriso e se inclinou preguiçosamente em sua direção. Uma hora ou outra ela ia descobrir, não é? Melhor agora do que no meio de um jantar de família. Enquanto ajeitava a roupa, Li Xiao lançou um olhar mortal para ele, como se tentasse queimar a audácia do rapaz só com o olhar. Claro que não. Isso tá todo errado. Disse ela, tentando resgatar a compostura. Depois acrescentou, num tom meio sério, meio desesperado. Eu nem aceitei ser sua namorada ainda. Como é que vou explicar isso para minha irmã agora? Shen Yuan então segurou-a suavemente pelos ombros, girando-a com gentileza até que ela o encarasse nos olhos. E com uma firmeza quase hipnótica, perguntou. Professora, você gosta de mim? A pergunta bateu como uma bomba no peito de Li Xiao. Ela congelou, o rosto ainda mais vermelho. Por dentro, ela pensava. Se eu for sincera, talvez um pouco. Mas nós somos de mundos diferentes. Professor e aluno. Como se a vida resolvesse dar um empurrãozinho, um número brilhou discretamente acima da cabeça dela, 71 pontos de afinidade. Shen Yuan, que não perdeu nenhum detalhe, sorriu de canto e pensou. 2 pontinhos a mais. Pouco, mas tá subindo. Nada mal. Sem presentes, sem dinheiro. Só na base da sinceridade. Se eu continuar assim, mais cedo ou mais tarde, ela cai de vez. Com isso em mente, ele falou com convicção. Tudo bem. Não importa. Eu não vou desistir de você. Essas palavras fizeram o rosto de Li Xiao pegar fogo. Sem conseguir dizer nada, apenas desviou o olhar, confusa, surpresa e perigosamente próxima de se render. Shen Yuan se levantou, ajeitando a roupa com aquela calma de quem acha que não fez nada demais, e antes de sair, disse com um sorrisinho de canto. Eu vou embora por agora. Nos vemos em breve. Assim que ele cruzou a porta, Li Xiao ergueu a voz, já meio impaciente, e chamou. Já pode sair agora, viu? Não precisa continuar se escondendo, não. Com um rangidinho discreto, a porta se entreabriu e a cabeça de Linen apareceu na fresta, os olhos brilhando de pura malícia. Ela entrou devagar e, com aquele sorrisinho maroto, soltou. Já terminaram uma reuniãozinha aí? Li Xiao se abaixou rapidamente para pegar umas anotações que tinham caído no chão e respondeu, tentando manter a pose. Sim. Já acabou. Mas Linen não perdeu a chance e disparou. Irmã, então quer dizer que vocês estão juntos agora? Já vou ter que começar a chamar ele de cunhadinho? Li Xiao, já um pouco nervosa e visivelmente corada, gaguejou timidamente. Ainda não, não oficialmente. Linen arregalou os olhos, surpresa. Ainda não. Ué, e com o que eu vi ali no sofá, era o que então? Treinamento prático de primeiros socorros? Li Xiao desviou o olhar,
murmurando feito quem tenta fugir da própria mente. A gente não chegou tão longe assim. Não foi o que você tá pensando, foi só, até onde você viu. Mas Linen não aliviou e, com as sobrancelhas arqueadas, devolveu. Ah é? E agora, o que você tá pensando? A professora ficou muda. Travada. Os pensamentos dela estavam mais embaralhados que os fios de um fone de ouvido no bolso. Ela estava confusa com seus pensamentos e sentimentos. Já Linen cruzou os braços, divertidíssima, e pensou consigo mesma. Aham, não admite, mas já tá caidinha. Nem percebeu que já foi fisgada. O tempo passou rápido, e quando a noite chegou, o clima parecia carregar algo diferente no ar. Shen Yuan entrou no café mestre. O ambiente era aconchegante, levemente iluminado, e ali, sentada sozinha, com uma taça nas mãos e um olhar misterioso, estava Lin Yuchan. Ela claramente o esperava. Ela havia escolhido um vestido elegante, justo na medida, que delineava sua silhueta com precisão. Um equilíbrio perfeito entre classe e provocação, como se soubesse exatamente o efeito que causava. Ao vê-lo entrar, ela sorriu. Um sorriso doce, mas carregado de segundas intenções. As bochechas coradas, os olhos brilhando com algo entre timidez e desejo. Shen Yuan, disse ela, num tom suave, quase melódico. Desculpa incomodar. Não tenho me sentido muito bem ultimamente, e queria conversar um pouco com você. Não estou atrapalhando o seu tempo, estou? Shen Yuan se sentou à sua frente com naturalidade, os olhos fixos nela. De forma alguma. Senhorita Lin, está tudo bem? Ele perguntou, com um olhar atento. Você parece triste. O que aconteceu? Ela baixou a cabeça, os dedos deslizando pela borda da taça. Havia algo de vulnerável naquele gesto, uma sensualidade sutil na maneira como ela respirava fundo antes de falar. Tan Shanyon está piorando, disse ela com a voz carregada. Está insuportável. Fez uma pausa. O olhar baixo, fixo no líquido âmbar no copo. Passa cada vez mais noites fora, nem se dá o trabalho de esconder as traições. Quando volta, ainda carrega o perfume das outras. Como se eu fosse cega, ou burra. Por dentro, seus pensamentos conflitavam. Com um olhar ainda baixo, olhando para o copo de bebida. Ela pensava. Ele anda por aí fazendo o que quer, então eu também posso sair para beber e conversar. No fim das contas, não estamos fazendo nada de errado. E mesmo que eu traia ele, qual o problema? Os chifres que ele já me botou são enormes mesmo. Ela ergueu o rosto e o encarou. Shen Yuan, a Shena é sua namorada? Vocês realmente são um casal? Ele sorriu, com a serenidade de quem já sabe para onde aquela conversa está indo. Pode considerar assim. Algo assim, respondeu ele, com um tom ambíguo. Yuchan observou por um segundo a mais do que o necessário. Depois falou, com a voz quase aveludada num tom suave. Então, ela sabe que você está aqui. Bebendo comigo? Shen Yuan tomou um trago de sua bebida, e respondeu naturalmente. Não creio. E mesmo que soubesse, não se importaria. Ao ouvir isso, ela corou levemente, desviando o olhar. Um pensamento atravessou sua mente. Entendi. Então não preciso me sentir culpada. Depois de tudo, não quero interferir nos sentimentos de ninguém. O silêncio entre os dois foi se estendendo, carregado de tensão. E então, quase num sussurro, ela perguntou, com uma timidez que soava ainda mais provocante. Shen Yuan, você poderia me abraçar? Mesmo que seja só por um momento. Shen Yuan arqueou uma sobrancelha, surpreso, mas não resistiu a sorrir. Seus olhos ganharam um brilho malicioso, ainda que gentil. Com um gesto calmo, afastou a cadeira um pouco e respondeu com uma voz baixa e firme. Se isso fizer você se sentir melhor, venha. Ela se levantou devagar. Seus passos eram silenciosos, mas carregavam uma intensidade que fazia o ar ao redor vibrar. Sem hesitar, sentou-se no colo dele. A distância entre os dois simplesmente desapareceu. O perfume suave de sua pele,
a luz quente e aconchegante do ambiente. Tudo parecia conspirar para tornar aquele momento ainda mais íntimo e perigosamente tentador. Bom, pera lá. Eu prometi para um inscrito que ia dar uma segurada nos memes e no tom zoeiro para não quebrar a imersão, mas confesso, quase me deixei levar. Já tava aqui ensaiando um trocadilho safado e tudo. Enfim, foco. A partir de agora, a coisa vai esquentar, e não tô falando da temperatura ambiente, hein? A narrativa vai ficar mais quente, mais intensa, mais séria. Pelo menos, eu acho que consigo manter esse tom. Mas depois me digam aí nos comentários, preferem assim mais sério, todo trabalhado na tensão romântica, ou querem aquele temperinho maroto com zoeira e romance misturados? Enfim, voltando para a história, respira fundo e segura firme, que agora o clima vai subir. Naquela atmosfera envolvente, aquecida pela luz suave do ambiente e pelo toque dos corpos tão próximos, tudo parecia em câmera lenta. Ela, com um olhar sedutor e o rosto levemente corado, se aninhou nos braços de Shen Yuan. Ele a envolveu com firmeza e carinho, sentindo a pele macia dela tocar na sua. Uma de suas mãos repousava sobre seu ombro exposto, enquanto a outra acariciava a linha das pernas dela, mantendo-a firmemente encaixada contra si. Naquela posição bem colado ao seu corpo, enquanto sentia sua cintura delicada sobre seu colo. Podia sentir a respiração dela, quente e um pouco trêmula, roçando em seu pescoço. O ar que escapava de seus lábios parecia quase implorar por algo mais. Com um sorriso insinuante e um tom provocativo, ele perguntou baixinho. E ele? Ele sabe que você está aqui, comigo? Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, puxou-o para um beijo urgente, intenso, que dizia tudo o que precisava ser dito. Quando os lábios se afastaram, ela sussurrou, quase como um pedido. Não mencione esse nome. Não quero mais falar sobre ele. Na mente de Shen Yuan, um pensamento breve e incômodo passou como um relâmpago. Definitivamente isso vai me causar problemas. Na cafeteria da Nana, com outra mulher. Que tipo de canalha eu sou? Droga, sou um canalha mesmo. Por que eu penso tanto? E logo se rendeu ao momento. O beijo se intensificou, e o ar entre eles ficou mais denso, mais quente. Sua mão deslizou com desejo pela coxa dela, traçando caminhos proibidos, até alcançar a peça íntima que o separava de um prazer mais profundo. Mas Lin Yuqian segurou sua mão. Não, sussurrou, com os olhos baixos e as bochechas ardendo. O quê? Vai me dizer que quer que eu me contenha agora? Murmurou ele, com os lábios perigosamente próximos dos dela. Por um instante, ela ficou em silêncio. Então, timidamente, respondeu. Shen Yuan, só quero te ajudar a relaxar. Sem hesitar, ele removeu o tecido que restava entre eles. Ela murmurou. Não hoje. Não quero apenas satisfazer você. Hoje, quero me entregar por completo. E assim foi. Beijos vorazes, toques ardentes. Seus corpos se encaixaram com urgência crua, movendo-se em perfeita sintonia, impulsionados pelo desejo acumulado. O prazer tomou conta de ambos. Com os beijos intensos e movimentos fortes de seus quadris, seus corpos se uniram com tanta intensidade, força e prazer, crescendo até que Lin Yuqian não conseguiu conter os gemidos de prazer, entregando-se sem reservas. E em meio ao ápice, Yuqian pensou consigo. Então, é assim que o paraíso se sente. E então, passa na tela aquelas imagens ilustrando o ápice do prazer. É, meu amigo, aquele momento. Mas vou deixar para cada um interpretar como quiser, tá bom? Porque se eu começar a descrever aqui, corro o risco de ser cancelado por excesso de entusiasmo. E olha que eu já tô flertando com a linha do permitido nessa narração, hein? Enfim, foco. Lembrando que um inscrito me pediu para manter a imersão mais séria na narrativa, então vamos continuar aqui, fingindo maturidade, claro, mas com aquele sorrisinho no canto da boca. Meia hora depois, ainda ofegante, o corpo relaxado e os olhos semicerrados, Lin Yuqian suspirava lentamente, aproveitando a onda de sensações que ainda percorria seu corpo. Shen Yuan a observou com um meio sorriso e murmurou suavemente.
Pode me ajudar a me limpar? Cara, eu não sei se deveria continuar narrando dessa forma. Vou ter restrição. Ajudem com doação no Pix, link no comentário fixado, e sejam membros. Tô merecendo. Enfim, continuando. Ajude-me a limpar, por favor. Pediu ele. Ela se aproximou, se ajoelhou à sua frente com graça e delicadeza. Seus dedos tocaram o cabelo para trás, os olhos nos dele, e com um sopro quente de sua respiração que saia de sua boca, gentilmente, começou a ajudá-lo com lentidão e cuidado, uma mistura de ternura e erotismo. Shen Yuan fechou os olhos, sentindo o toque dela, a língua e os lábios despertando sensações que iam além do físico. Enquanto isso, um pensamento amadurecia dentro dele. Quando é jovem, o homem não sabe valorizar uma mulher madura. Por engano, trata as garotinhas como tesouros. Mas isso é diferente. Isso é real. Mal sabem eles da verdade que só se aprende com o tempo. Pouco tempo depois, Yu-chan ainda sentia o coração acelerado. As emoções fervilhavam dentro dela, impossíveis de conter. Os sabores que experimentava, as sensações, o calor daquela noite, tudo era puro êxtase. Aos poucos, o ambiente na cafeteria voltou ao normal, ao menos por fora. Porque por dentro, nada parecia igual. De repente, sobre a cabeça de Yu-chan, surgiu um brilho sutil. Indicador de afinidade, 63 pontos. Shen Yuan franziu levemente a testa, surpreso. Curioso, com as outras, os pontos subiam durante o processo. Mas com ela, só agora, depois de tudo. Pensou mais a fundo. As outras mulheres com quem eu cheguei a esse ponto já tinham um afeto acima de 60 antes de irmos tão longe. Mas com Yu-chan, foi diferente, a notificação apareceu só depois de terminarmos. Ela só foi se entregar quando realmente quis. Nesse instante, o sistema enviou uma notificação. Parabéns, anfitrião. Você conseguiu 5 mulheres com nível de afeto superior a 60. Missão de etapa concluída. Uma vida perfeita exige a admiração de múltiplas mulheres. Uma vida perfeita deve incluir emoções genuínas com o sexo oposto. Recompensas liberadas. 2 cartas de estudo eficaz. Uma carta de troca de habilidade exclusiva. 2 giros da roleta da vida perfeita. Shen Yuan sorriu com satisfação, como quem saboreia não só o presente, mas o futuro promissor. Então o sistema também conta quantas NPCs gostam de mim, não apenas o quanto gostam. Isso é incrível. Ele abriu a descrição da primeira recompensa. Carta de estudo eficaz. Duplica a capacidade de memorização. Retenção imediata. Duração, 1 hora. Perfeito, murmurou Shen Yuan, animado. Com isso, posso terminar a missão de administração de empresas em poucas horas, e ainda sobra tempo para viver a tal vida perfeita. Logo depois, acessou a roleta da vida perfeita. As opções brilhavam na tela. Possibilidade de ganhar. Item cartas de atributos. Item habilidades especiais. Item itens reais. Item dinheiro vivo. Seus olhos brilharam com expectativa. Caramba! Isso é muito melhor que uma recompensa comum. E se eu tirar uma habilidade rara? Enquanto ele mergulhava nas possibilidades, Lin Yu-chan se levantava. Ajeitou os cabelos com elegância, o rosto ainda levemente corado, e disse com um sorriso suave. Parece que você está muito feliz. Os sentimentos entre as pessoas são contagiosos, sabia? Nessa meia hora, eu também fui muito feliz. Feliz de um jeito que nunca fui antes. As palavras dela foram diretas ao coração de Shen Yuan. Por um instante, ele a observou em silêncio, absorvendo aquela confissão sutil. Ela se aproximou devagar. O andar confiante, o corpo ainda envolto por uma aura sensual, como se cada movimento sussurrasse tentação. Com os lábios entreabertos, disse suavemente. Vamos, Shen Yuan. Já está tarde. Eu também já devia ir. Fez uma pausa, e com um sorriso que misturava charme e promessa, completou. Ei, da próxima vez,
A gente continua. Aquela última frase ficou martelando na mente dele. Próxima vez. Ela quer me ver de novo. Ela quer continuar comigo? E com isso em mente, pensou consigo mesmo, e disse: se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Apoie o canal, seja membro, ou faça uma pequena doação para que assim eu possa continuar criando mais vídeos. Qualquer contribuição, por menor que seja, nos enche de alegria e nos motiva a seguir em frente. E isso é um até logo, nos vemos na próxima. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.